Por anos, o ano do Linux foi mais um meme do que uma realidade. O sistema sempre foi poderoso em servidores, mas no desktop faltavam pontos essenciais para o usuário comum: compatibilidade com jogos populares, acesso a software profissional e uma experiência realmente amigável. Agora, em 2026, a situação começa a mudar de uma forma que não víamos antes. Estamos diante de uma janela de convergência. Diversos fatores importantes, do mercado, da indústria e da própria comunidade, estão se alinhando ao mesmo tempo. Neste vídeo, vamos explorar essa combinação única do cenário atual e as novidades que, juntas, estão tornando o Linux uma escolha real, viável e poderosa para cada vez mais pessoas. O primeiro e maior fator vem de fora: as decisões da Microsoft com o Windows 11. O requisito obrigatório do chip TPM 2.0 não foi apenas uma atualização de segurança. Ele se tornou uma barreira de hardware que deixou milhões de computadores perfeitamente funcionais fora da atualização oficial. A Microsoft foi clara: é um requisito inegociável. Para a empresa, a segurança justifica a mudança. Mas para o usuário com um PC de 2015 ou 2016, a mensagem foi simples: compre hardware novo. E isso é apenas a ponta do iceberg. Com o fim do suporte do Windows 10 em 2025, milhões de usuários foram forçados a uma decisão difícil: pagar por atualizações de segurança estendidas, arriscar-se com um sistema sem patches, ou migrar para um Windows 11 que muitos consideram invasivo. Um sistema com IA integrado em praticamente tudo, difícil de desativar, e com níveis de telemetria cada vez maiores. Há uma sensação real de perda de controle. E é exatamente nesse vácuo de confiança e acessibilidade que o Linux encontra sua maior oportunidade. Enquanto a Microsoft criava problemas, a comunidade Linux resolvia os seus. Esqueça completamente a imagem do terminal e dos comandos complexos. Distribuições como Zorin OS e Linux Mint evoluíram para serem alternativas verdadeiramente viáveis para quem vem do Windows. A instalação é totalmente gráfica, a loja de aplicativos é intuitiva e você pode passar semanas ou meses sem precisar abrir um terminal. E a performance? É aqui que o Linux brilha. Ele é notoriamente mais leve e eficiente que o Windows 11. Isso significa duas coisas muito importantes. Primeiro, ele ressuscita hardware antigo que o Windows 11 simplesmente rejeitou. Segundo, em máquinas modernas, ele entrega performance bruta, porque os recursos vão para seus aplicativos, e não para telemetria ou processos em segundo plano que você não controla. Uma parte crucial dessa evolução é a adoção do Wayland, que substitui o antigo servidor gráfico X11. O Wayland oferece mais segurança, animações mais suaves, melhor desempenho com múltiplos monitores e serve como base para uma experiência gráfica verdadeiramente moderna. É um salto técnico gigantesco, que muitos usuários nem percebem conscientemente, mas sentem imediatamente na fluidez do sistema. E agora, o elefante na sala: NVIDIA. Sim, o suporte no Linux melhorou muito nos últimos anos, mas ainda não é tão integrado quanto o da AMD. No entanto, existe um fato econômico impossível de ignorar. À medida que a base de usuários do Linux cresce, o incentivo financeiro para que a NVIDIA e outros fabricantes melhorem seus drivers também cresce. Isso cria um ciclo virtuoso. Mais usuários atraem mais suporte, e mais suporte atrai ainda mais usuários, fortalecendo todo o ecossistema aberto. Aqui está o divisor de águas que ninguém pode mais ignorar: os jogos. E o arquiteto dessa revolução tem nome: Valve. Tudo começou com o Proton, uma camada de compatibilidade que permite rodar jogos feitos para Windows diretamente no Linux, dentro da Steam. Hoje, cerca de 80% dos 100 jogos mais populares da Steam funcionam perfeitamente no Linux, muitos deles com performance igual ou até superior à do Windows. O maior obstáculo do Linux simplesmente caiu, mas a Valve foi além. Ela entrou de vez no mercado de hardware com o Steam Deck, um console portátil de enorme sucesso, rodando o Steam OS, um sistema baseado em Linux. O Steam Deck provou, na prática, que uma experiência de console completa, otimizada e poderosa é totalmente viável dentro do ecossistema open source. E o próximo passo já está confirmado, e é gigante: a nova Steam Machine, prevista para este ano. Desta vez, não como um experimento, mas como um concorrente real aos consoles de mesa tradicionais. Ela promete unir a liberdade de um PC com a otimização de um console, tudo rodando Linux.
E tem mais um projeto da Valve no forno, o Lepton. Imagine um Proton para aplicativos e jogos Android, mais uma camada quebrando barreiras e expandindo o ecossistema Linux. Se você quiser se aprofundar nesse projeto do Lepton, eu já tenho um vídeo detalhado aqui no canal. O link está no card e na descrição. Confere lá depois. Ok, jogos funcionam, mas e o trabalho sério? Produção de conteúdo profissional? Aqui está a notícia que está fazendo editores e designers repensarem tudo. O exemplo mais forte é o DaVinci Resolve. Este não é um software alternativo, é a principal ferramenta de edição de vídeo, correção de cor e pós-produção de áudio de Hollywood. E sim, ele possui uma versão nativa para Linux. A versão principal é gratuita, sem assinaturas, sem anúncios. O impacto é real. Editores migrando do Premiere Pro, cansados de assinaturas caras, estão encontrando no DaVinci Resolve sobre Linux não apenas uma alternativa, mas uma vantagem. Usuários relatam ganhos de 30% a 50% de performance no mesmo hardware, comparado ao Windows. Sim, existem desafios, como suporte a certos codecs, mas a comunidade cria soluções, e o ganho em desempenho bruto e estabilidade frequentemente compensa. E na edição de imagens, o próximo terremoto. Existe uma insatisfação crescente com o modelo de assinatura da Adobe, e o principal destino desse público tem sido a Affinity Suite, que atualmente pode ser usada gratuitamente, com ferramentas completas de design gráfico, edição de imagem e layout. A demanda por uma versão nativa para Linux é enorme e organizada. Existem petições ativas e um movimento forte da comunidade. Os usuários não apenas querem, eles estão dispostos a pagar por recursos premium. A empresa já se pronunciou, e com o crescimento do mercado Linux, essa pressão só tende a aumentar. A chegada oficial da Affinity no Linux seria o sinal definitivo de que a plataforma é, finalmente, completa para uso profissional. Então, por que 2026 é diferente de todos os outros anos em que se falou no ano do Linux? Porque desta vez não é promessa, é consequência. Nunca antes vimos tantos empurrões externos ao mesmo tempo. Milhões de PCs abandonados pelo Windows 11, o fim definitivo do Windows 10, a saturação com IA invasiva e assinaturas obrigatórias. O usuário comum não está mais curioso sobre o Linux, ele está procurando uma saída. E pela primeira vez, quando ele olha para o Linux, o sistema está pronto. Pronto para jogos, pronto para trabalho profissional, pronto para o usuário comum. O que define 2026 não é um lançamento milagroso, é a convergência. O Linux não precisa mais convencer ninguém, ele só precisa estar disponível. E ele está. E você, já é usuário Linux e está percebendo essa evolução no dia a dia? Ou está considerando migrar pela primeira vez? Conta aqui nos comentários qual é a sua situação e qual a sua maior dúvida. Esse debate é fundamental. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito no Sétimo Tech, se inscreve e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo vindo por aí sobre Linux e tecnologia. Um grande abraço e até a próxima!